A palavra é Jesus Cristo. Damos início com este domingo ao mês vocacional e, com ele, queremos agradecer a Deus a graça do chamado ao serviço, para colocar a nossa vida na direção dos outros, para servi-los com o carisma que recebemos de Deus. E a Igreja, rica de todos os carismas contidos nos seus filhos, se torne para o mundo um sinal antecipado do reino que já está no meio de nós. Quem não vive para servir, não serve para viver. Por isso peçamos ao Senhor da Messe que mande operários para a sua vinha, porque o trabalho é grande, mas poucos são os operários. Para que a Igreja no mundo se torne uma sinfonia vocacional, como a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no setor Vocações e Ministérios, nos convida a refletir neste mês vocacional. Bom domingo para todos, eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, do clero diocesano da Diocese de Bragança do Pará. E com a alegria vocacional e missionária, acolho e compartilho o dom de ouvir como discípulo a palavra do Senhor e o desejo e a esperança de testemunhá-la como seu missionário que anuncia com a palavra e com a vida os grandes mistérios do reino. Deus nos ama muito e esta é uma experiência que fazemos a cada vez que nos encontramos com Ele para orar a sós, e nunca estamos sós. Nós também com a comunidade física do seu corpo místico que é a nossa paróquia, comunidade ou mesmo família, ou até ambiente de trabalho, ou com quem mais circunspectamente podemos encontrar. Nessas ocasiões, na Eucaristia, na liturgia da palavra, celebrada nas pequenas comunidades onde não tem um sacerdote, como também em qualquer ocasião em que, até diante de uma TV, pela transmissão que a Pascom faz das nossas celebrações da Igreja Católica ao mundo inteiro, nós poderemos experimentar a presença do Senhor. E estamos felizes, porque Ele nos sustenta, nos anima, nos conduz pelo seu Espírito. Temos o olhar carinhoso de Nossa Senhora e com todos queremos juntos, na sinodalidade que caracteriza e prepara a Igreja para os tempos futuros, queremos amar ao Senhor com todo o nosso coração e concretizar e materializar este amor para com Ele nas pessoas a quem Ele nos mandou servir. Feliz mês de agosto, feliz mês vocacional a todos. A coleta, a oração inicial da Santa Missa, na qual a Igreja reúne todas as nossas intenções e verbaliza estas intenções diante do Senhor, ouviremos neste domingo: Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste 18º domingo do tempo comum, composta de 4 partes, tem, na primeira, a leitura do livro do Êxodo, no capítulo 16, versículos de 2 a 4 e de 12 a 15. A seguir, encontraremos o Salmo responsorial, Salmo 77, com o refrão: O Senhor deu a comer o pão do céu, intercalado entre 3 estrofes. Na segunda leitura, teremos o texto da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 e de 20 a 24. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 6, versículos
24 a 35. Não perca a celebração na sua comunidade. Não perca a Santa Missa. Nada substitui este encontro regenerador, de alimento, de nutrição que o Senhor dá ao seu povo. Ele nos dá Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, que passa pelas mãos de um sacerdote, através do ministério que o Senhor lhe confiou quando ordenou aos seus apóstolos e aos seus sucessores: fazer isto em memória de mim. Hoje é dia do Padre, é também memória de São João Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes no mundo inteiro. Queremos homenagear a todos os ministros ordenados de nossa Igreja no início do mês vocacional, os bispos, os padres, os diáconos, tanto transitórios como os diáconos permanentes casados. Que o Senhor lhes cumule de toda bênção e paz no exercício do seu ministério para a fecundidade espiritual que deriva daquela fidelidade de Cristo testemunhada por cada um de nós. A todos os nossos ministros ordenados e aos seminaristas que aspiram este estado de vida, nossos votos de perseverança e alegria. Ouçamos a primeira leitura da Santa Missa do 18º domingo do tempo comum. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que é isto? Manhá. Era a pergunta surgida do espanto diante daquela matéria caída do céu. E Moisés respondeu: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. A murmuração feita perante as lideranças do povo, Javé responde com o pão que cai do céu. Prenúncio antecipado do verdadeiro pão do céu que será Jesus. A esta antiga pergunta, o que é isto? Manhá, o verdadeiro maná, vem aí. Isto é o meu corpo, dirá Jesus. Agradecidos pela Eucaristia, nutrimento forte, eterno, para a vida plena do povo de Deus, vivamos este domingo na gratidão e no arrependimento dos nossos pecados, para servirmos ao Senhor e aos outros com a totalidade da nossa vida. Feliz Dia do Padre,
Parabéns a todos os nossos padres, bispos e diáconos. Vá saudar seu padre, abrace ele, reze por ele. Ofereça uma oração e um sacrifício hoje por todos os ministros ordenados da Igreja Católica, na gratidão a Jesus por este dom para a comunidade. A todos bom domingo, e agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu irei, Senhor, em quem me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde for.
tua graça me basta, teu amor me sustenta. A palavra é Jesus Cristo. Começamos o mês vocacional, depois de um mês de férias, que inicia o segundo semestre. Agora voltamos às aulas e a uma programação que conhece, nestes 3 meses vindouros, temas específicos. Os 3 meses temáticos que temos pela frente são o atual mês vocacional, o próximo, em setembro, o mês da Bíblia, e o seguinte, o mês das missões. O segundo semestre nos coloca dentro desta dinâmica de chamado, escuta e serviço. A vocação, a palavra, a missão. Nesta trilogia tão gostosa e integrativa da nossa fé, cada um de nós na comunidade se reconheça chamado. A cada domingo deste mês, nós teremos ocasião de rezar, alegrar-nos e agradecer, valorizar os dons com os quais o Senhor dota a todos dentro da comunidade para colocar a sua vida a serviço. Importa ouvir este chamado, esta vocação do Senhor em nossas vidas, em todas as idades, para que cada um de nós crie em torno a si uma cultura da promoção vocacional, pela oração, pela oferta, pela ajuda, pelo aconselhamento, pelo bom exemplo que edifica e arrasta, mas também pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas, sendo humildes, corrigindo-nos com tudo aquilo em que falhamos. Que Deus nos abençoe para que tenhamos a cada semana a ocasião de valorizar uma vocação. Neste domingo, o dia do Padre. O próximo, o dia dos pais. O seguinte, o dia dos religiosos e religiosas, da vida consagrada. O seguinte, o dia dos catequistas e de todos aqueles que colocam sua vida a serviço do Evangelho em nossa comunidade. Que belo o mês de agosto. Que bonito a gente poder falar do tema da vocação e promovê-la para que nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, escutem a voz do bom pastor, que nos chama. Ele mesmo se encarregará de dotar a messe dos operários para cuidar do rebanho e da vinha do Senhor, para dela colher os frutos do louvor que Deus merece. Que o Senhor nos ajude todo dia, com uma renovação espiritual da nossa existência, como veremos na segunda leitura deste domingo, a fim de que sejamos homens e mulheres novos, renovados na graça de Deus, para colocar todo dia nossa vida a serviço uns dos outros. Não perca o tempo de servir. É este o tempo de Deus, o kairós de Deus para nós. Vamos ouvir então o Salmo responsorial interposto entre as leituras da Santa Missa deste 18º domingo do tempo comum. O refrão: o Senhor deu a comer o pão do céu. Primeira estrofe: tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Refrão: o Senhor deu a comer o pão do céu. Segunda estrofe: ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. Refrão: o Senhor deu a comer o pão do céu. Terceira estrofe: o homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Refrão: o Senhor
deu a comer o pão do céu. O salmista, no Salmo 77, recorda o conto que, na tradição oral, chegou até ele. Contaram para ele que, no deserto, o povo, passando fome, experimentou uma providência inédita. Choveu do céu algo parecido com farinha, com a qual, torrada, moída, o povo fez o seu alimento, fez pão. No Oriente, basicamente, o trigo plantado, colhido, processado, a farinha do trigo, o pão é o alimento básico. Quase não tem outra raiz. Tem este grão do trigo que dá para o povo a massa básica do seu sustento. O pão que fortalece, o pão que sustenta. Ora, o pão só se colheria do trigo plantado. Mas como colher trigo no deserto? Como fazer plantio numa área inóspita? Deus ouve as murmurações do povo. Reclama, tem saudades, como ouvimos na primeira leitura, da escravidão egípcia, onde era escravo, mas comia. Mas poderíamos também dizer, comiam, mas eram escravos. O que valia mais era a barriga, era o estômago, era a saciedade do alimento, mais do que a saciedade da liberdade, o estado de liberdade moral, de cidadania, de autonomia, de progresso, não tinham. Preferiam ter aquilo que fosse a boca e não ao que desse dignidade. Nossa gente ainda experimenta em grande porte isso. O Papa Francisco, na sua proposta de oração para a Rede Mundial de Orações pelo Papa, propôs que os políticos do nosso tempo se preocupem com o povo para promover a liberdade, a autonomia e o progresso da nossa gente. Não basta manter aquela política do pão e do circo. Não basta dar comida e diversão. Quanto se gasta nos shows com a diversão oferecida ao nosso povo em nossas festas municipais e em tantas ocasiões de promoção de diversão. Festas sazonais, festas que levam as pessoas a extravagâncias até a morte. Mas pouco, quem sabe, está investido em iniciativas de organização social, de cooperativismo, do despertar e formar lideranças lá onde se produz autonomia financeira, autossustentabilidade. Estes projetos precisam de inteligência, de um projeto de organização, de gestão muito mais empenhativo, e talvez seja por isso de que eles não deem uma resposta imediata e um fruto ligeiro. Preferível investir em dar comida para o povo, em dar dança, em dar diversão. Com isso também chega a embriaguez, o entorpecente, a droga, e quem ganha é o traficante e o produtor da bebida alcoólica. Nosso povo vive embriagado e entorpecido, e estruturalmente preparado para isso. Mas nós precisamos exatamente de providência inteligente, de gestões inteligentes, não de gestão da manutenção. A gestão da manutenção escraviza, é egípcia. A gestão inteligente, multifocal, requer muito mais preparo, que talvez nos falte. Mas, se tendo e em tendo, nós poderemos ter um povo libertado, digno, honesto, propositivo e produtivo. Não escravizado, correndo atrás do pão nosso de cada dia. Rezemos com o salmista para pedir ao Senhor que nos dê o pão do céu, a inteligência dos fiéis, a intellectus fidei fidelium, o Espírito do Senhor Jesus,
que ajuda a informar e a formar bem, inclusive, membros de uma política que humanize, liberte e progrida. Ao Senhor todo louvor e a nossa gente, a vida plena. Vamos então ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. A palavra é Jesus Cristo. O nosso programa é um convite a todos os ouvintes, a todos os discípulos de Jesus, a todas as discípulas de Jesus, para que dediquemos um pouco de tempo para ouvir a palavra de Deus. Faz bem? Faz. É perda de tempo? Jamais. A palavra é alimento da alma. O Espírito se encarrega pela palavra de comunicar o próprio Filho, que é a palavra de Deus vivente. Feche seus olhos, invoque o Espírito, ouça a palavra, medite, contemple, aplique-a na sua vida. Verá como isso tudo lhe levará à oração, à conversa agradável, animada e iluminada com nosso Senhor. O Espírito nos assiste nesta lectio divina que se dá quando a gente dá o tempo útil, necessário, congruo para estas etapas deste encontro fantástico com a palavra de Deus. A palavra não é uma peça tipográfica somente, materialização da fonética, da tradição,
do que nós recebemos e anunciamos, mas a palavra é uma pessoa, a pessoa do Filho de Deus que está conosco o tempo todo e o seu Espírito nos garante sua presença. Louvado seja o Espírito Santo. Bendito seja o nosso divino amigo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, fica conosco e nos conduz, o divino pedagogo, o promotor da sinodalidade dos discípulos. Feliz Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo. A Ti, Espírito Santo, a nossa adoração. Dobramos os nossos joelhos diante de Ti, divino amigo Espírito Santo. Muita gratidão ao Espírito Santo. É Ele, o inspirador e o promotor do programa A Palavra é Jesus Cristo. Toda honra e toda glória à Santíssima Trindade. Ouçamos agora a segunda leitura da Santa Missa deste 18º domingo do Tempo Comum, o primeiro domingo do mês vocacional, Dia do Padre, e que nos dá ocasião para participarmos da Eucaristia, contemplarmos a maravilha da vida de um sacerdote, o seu tempo todo doado a nós, um homem fino, inteligente, preparado, colocado à disposição da nossa comunidade, com seus limites humanos, mas com sua grandeza de alma, sua longanimidade que arrasta, o trato paterno e amigo dos nossos padres para com nossa gente, para com as crianças, os jovens, os casais, os idosos, os doentes, as autoridades, os pobres, os desconhecidos, os turistas, aqueles que vão e que vêm e que passam na sua vida. O gosto de ouvir a boa palavra que vem da boca de um sacerdote que reza, que encontra-se com o seu Senhor todos os dias, vive nele, porque ele vive em Cristo e Cristo nele. Que beleza ver nossos sacerdotes, que beleza saber que tem rapazes nas nossas famílias que se sentem atraídos por este estado de vida escatológico, sinal antecipado de uma realidade futura. Dentro da nossa história, os nossos padres são uma preciosidade, são um bem do céu. Por eles nós devemos rezar todos os dias, pedir ao Senhor a graça de que perseverem cotidianamente nos votos que fizeram, nos deveres do seu ofício, na graça do seu estado. Sejam defendidos de todo mal e insídia do demônio, até mesmo dos seus próprios pecados, para que a fragilidade do pastor não comprometa a saúde e a salvação do seu rebanho. O padre é ícone do bom pastor, é o amor do coração de Jesus, dizia São João Batista Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes do mundo todo. Hoje estamos muito felizes por olhar os nossos padres, sorrir para eles e deles pedir a sua bênção. Eu mesmo, sacerdote, experimento hoje uma grande alegria. E gratidão a Nosso Senhor por ter me chamado, embora com tanta indignidade da minha parte, a fazer parte daqueles que querem servir ao Senhor como seu ministro ordenado. Louvores ao Senhor pelo dom da nossa vocação e súplica de sua bênção, graça e auxílio para a nossa missão. Vamos ouvir então a segunda leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se, ao menos, foi bem Ele que ouvistes falar
e se é ele que vos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto maravilhoso encontramos hoje na segunda leitura, no texto da carta de São Paulo aos Efésios. O Senhor nos renova com a sua graça. Haveremos o tempo todo de viver numa tensão positiva de conversão, de renovação, de renúncia ao velho, ao caduco, ao mal, ao pecado, ao que não se confaz com o reino de Deus, com o homem novo que é Jesus Cristo, com a verdade que está nele. Paulo então chama os Efésios para esse perfil. Em Éfeso, na grande Éfeso, há tantas possibilidades de desvio dos cristãos. Lá estava um templo, a deusa Diana, e a cultura é greco-helênica, romana, é uma mescla de muitas culturas, é Politeia, Éfeso. É como nossas cidades de hoje, de uma mistura que às vezes nos perturba e nos confunde. Perdemos o perfil, perdemos a cultura familiar, perdemos nossas raízes no contato com uma cultura tão mesclada. E quando se vai em ambientes onde a inteligência é refinada, apurada, instruída, como os ambientes universitários, os centros técnicos de capacitação, ou quaisquer outros ambientes onde entramos em contatos com pessoas que pensam diferente e trazem propostas diversas, aí o risco mais aumenta. Aumenta também o dever de nos manter no zelo, limando o perfil de crente, de fé, que nossos pais nos deram, que nossa igreja nos legou, da herança da fé recebida. Por isso, devemos renunciar a tudo aquilo que nos desqualifica, que nos torna esquálidos, pálidos, que degenera a nossa fé, nossos conceitos, nossa moral, nossa religião, nosso ethos, para que nos revistamos de Cristo Jesus, o homem novo, para que sejamos reiterados à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Guarde bem para poder repetir este versículo ao longo desta semana como um refrão, como uma jaculatória nas contas do seu terço. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. É o que te desejo. Agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a palavra é Jesus Cristo.
A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à quarta e última parte do nosso programa de hoje. Nós agradecemos a Nosso Senhor por esse domingo. Domingo é Dies Domini, é Dies Dierum, dia dos dias, é dia do Senhor, dia da família, é o nosso dia. Dia do descanso, do lazer, dia de comunhão e de serviço. É dia de ir à missa, é dia de compromisso com o Senhor, porque um domingo sem a Eucaristia é uma semana sem graça. Não mergulhe na desgraça. Entre na semana com a graça. Domingo é dia de carregar as baterias, porque amanhã e nos dias da semana teremos um tempo exigente para todos nós. Vamos então nos nutrir do pão do céu, que é Jesus, pela palavra e pelo pão consagrado na Eucaristia, no encontro com nossa comunidade, onde o Espírito nos une e reúne, na celebração bela da liturgia, da ritualidade bonita que nossas celebrações têm, na valorização dos carismas, dos serviços, do canto, da leitura, da ornamentação, das alfaias, das roupas, mas também do bom perfume. Perfume-se bem para ir para a sua comunidade. Sim, arrume os cabelos, limpe as unhas, arrume isso também nas crianças, vista-as bem. Devemos nos apresentar de uma forma harmoniosa em nossa comunidade. Não olhe os aspectos estereotipados dos outros. Ofereça o melhor de si. Não se trata de um desfile, não se trata de um exibicionismo ou narcisismo, uma procura de belezas externas, estéticas. Estou querendo falar de outra beleza, daquela que do interior se traduz e se materializa no externo. A parte externa de nós, sim, aponta para o que temos dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, te desejo um bom domingo. Vamos ouvir o Evangelho do Senhor, na gratidão pelo Evangelho em nossa vida. Queremos viver de vida evangélica, queremos viver segundo o domingo, segundo a Eucaristia, vida eucarística, vida de ação de graças, de gratidão, vida de comunhão, de missão e de serviço, no anúncio do reino que se antecipa e já está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes:
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradecidos a Nosso Senhor pela Eucaristia e também pelo ministério presbiteral e episcopal, pelos quais a Igreja, a cada dia e todo domingo, ganha o nutrimento da Eucaristia pela imposição das mãos dos padres, dos bispos, sobre as oferendas no altar de pão e de vinho, que consagradas se tornam para nós que cremos o corpo do Senhor Jesus, o seu sangue derramado por nós para o perdão dos nossos pecados. Nós estamos em glória, estamos em louvor, estamos no coração de Jesus e no coração da Igreja. A Eucaristia é o ápice, a fonte, o cume da vida da Igreja, que recolhe e dimana, de onde parte toda a missão e a força que a Igreja tem para evangelizar. A Eucaristia é a vida da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia, disse São João Paulo II em sua belíssima encíclica homônima. Nós estamos então no coração da revelação. Aqui Jesus antecipa no capítulo 6 aquilo que vai concretizar a partir dos capítulos 13 a 20 da sua morte e ressurreição. Jesus serviu-se então daquele episódio que vimos domingo passado, da procura por ele que o povo, a multidão fazia para multiplicar 5 pães e 2 peixes e dar alimento com fartura, no ensinamento e num sinal de que a partilha muda tudo. A partilha é a técnica suficiente e divina para dar conta da saciedade do pão. Mas isso não bastava. O povo, então, vendo que aquela técnica era eficiente e que tinha um promotor chamado Jesus e seus discípulos, correu para se manter perto deles. Perto deles não passaria fome. Ora, Jesus percebe, então, que a procura não é pelo que ele significa, mas pelo significado, pela promoção da comida. Queriam, inclusive, levá-lo para fazê-lo rei, e ele fugiu. E foi a sós orar com o Pai para entender qual é a perspectiva e a metodologia a ser adotada. A metodologia era a do símbolo, a do sinal, a do sacramento, do mistério. Jesus haveria de entrar nas fibras dos corações dos crentes, daquele povo que haveria de acreditar nele. A fé era a única chave para abrir a porta do coração humano para que Deus entrasse e reinasse. A Eucaristia depende da fé. Sem fé, Eucaristia não existe. É pão, é hóstia, é vinho. Com a fé, pão e o vinho são o corpo e o sangue do Senhor, a vida dele dada para nós, para a vida do mundo, pro vita mundi. E Jesus então fará todo o investimento necessário para que acreditem nele. Começará então dizendo que ele está procurado não pelo que significa, mas porque eles comeram pão e agora têm fome de novo. Eles travam um diálogo enigmático, bastante sorrateiro, mas Jesus vai para frente no seu jeito pedagógico de ensinar que ele é o pão que o Pai mandou. Ele é o pão descido do céu que dá vida ao mundo. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Quem vier a Jesus terá saciedade. Nós precisamos aprender de novo a valorizar a Eucaristia. A primeira comunhão é a primeira de uma série de vida eucarística. Que pena ver que muito houve de esforço para educar as crianças na primeira catequese e pouco se fez para a perseverança e a crisma e a continuidade de uma vida eucarística.
Eu encontrei na minha vida políticos excelentes e santos que me disseram: Padre, eu não posso administrar a coisa pública sem que o Senhor me administre. Eu me lembro de um político da minha cidade que me deu esse testemunho de vida, agora já falecido, de uma vida bela, exemplar, presente e comprometida. Que Deus nos dê a todos a graça de uma vida eucarística, que informa tudo e todos em todos os sentidos, e que nos faz um só em Cristo Jesus, que nos renova como criados segundo Deus na justiça e santidade da verdade, que nos faz com que a gente fuja da escravidão bitolante e estúpida para nos tornar filhos, amados e nutridos pela graça de Deus, e servidores uns dos outros no exercício do nosso sacerdócio batismal. A todos, feliz domingo. Que a graça do Senhor cubra a todos com sua bênção, para que tenhamos um dia feliz. Parabéns aos nossos padres e bispos, aos nossos diáconos e seminaristas, a todos os vocacionados, a graça de um mês muito feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão